Vamos neste vídeo apresentar talvez os principais conceitos relacionados com a representação de sombras. E nesse sentido temos aqui este esquema, onde aqui será o plano frontal de projeção e aqui o plano horizontal de projeção. Temos também este ponto A e pelo ponto fizemos passar aqui uma reta que segue a direção luminosa, que, em síntese, acaba por ser uma determinada relação angular que a luz define com os planos de projeção. A sombra do ponto A será então o ponto de interseção da reta com a direção luminosa, que passa por esse ponto, com o primeiro dos planos de projeção que essa reta encontra na sua trajetória. E aqui temos de pensar que a direção luminosa, para além da tal relação angular, também define um sentido. Neste exemplo, podemos considerar que o fluxo de luz segue esta direção, ou este sentido, portanto, da esquerda para a direita. E assim, esta reta encontrará primeiro o plano frontal de projeção e só um pouco depois o plano horizontal de projeção. Estes pontos correspondem aos traços da reta, no fundo. Daqui será o traço frontal dessa reta e ali o traço horizontal. Porém, no contexto da representação de sombras, ao primeiro destes pontos chamamos de sombra real e, neste caso do ponto A, esse ponto será definido como AS. E a segunda interseção com os planos de projeção, um outro ponto importante que é definido como sendo a sombra virtual do ponto A e que escrevemos como AV. A parte da reta que passa por A, que por assim dizer existe antes do ponto A, portanto entre o ponto A e a fonte luminosa, neste sentido, essa parte da reta designamos de raio de luz e a porção após o ponto designamos como sendo o raio de sombra. Um outro conceito que é importante esclarecer é o conceito de direção convencional da luz. Portanto, essa direção caracteriza-se por uma determinada relação angular com os planos de projeção. Em concreto, a direção convencional da luz define um ângulo de 45 graus com o plano frontal de projeção, abertura para a esquerda, e um ângulo também de 45 graus com o plano horizontal de projeção e também de abertura para a esquerda. Na folha de desenho, isto decorre do seguinte modo. Para conhecer a sombra real do ponto A numa situação de direção convencional da luz, consideramos a projeção frontal do raio de luz que passa por A. Podemos chamar esse raio, ou a sua projeção, L2, e por A1 também uma projeção com 45 graus de abertura para a esquerda com o eixo X, será L1. A sombra do ponto corresponde ao traço frontal desta reta. Portanto, ali teremos a sombra real do ponto A, portanto AS. E se quisermos encontrar a sombra virtual do ponto, mas não é do que o traço horizontal daqui da reta L, que será ali. Portanto, sombra real do ponto A, sombra virtual, de acordo com uma situação com direção convencional da luz.